que é o negócio que você estava estudando? Movimento pentecostal não tem nada a ver com firula, não tem nada a ver com o povo ficar balançando, pulando para um lado para o outro. Quando o movimento pentecostal aconteceu, foi que, né, os homens receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Quando eles começaram a falar em línguas, eles começaram a ter um relacionamento com Deus. Mas é o que mas o povo vai na igreja e vê os outros lá pulando e levantando a mão e gritando e fazendo um monte de coisas, vai copiar, porque eles acham que isso é de Deus. Só que copiar não é o suficiente, tem que ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus que faz o movimento ou o revestimento dos dons. Porque o falar em línguas, Paulo explica que falar em línguas edifica a si mesmo. Quando eu falo em línguas, quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Relacionamento com Deus, ou seja, o revestimento, está falando sobre relacionamento pessoal, porque é a diferença da religião. Mas a maioria das pessoas não conhece nem a si mesmo. Por exemplo, eu tenho meu jeito de cantar, de adorar lá. Aí eu gosto de correr, de pular, eu gosto de fazer as coisas, mas é uma coisa que é minha, que eu descobri que sou eu. Aquele negócio de ficar parado lá, rígido lá, pra mim não funciona. Mas funciona pra outras pessoas. As Mas pessoas não conhecem nem elas. Aí quer ficar ensinando umas coisas que não sabe nada de Deus. cada um tem seu relacionamento com Deus, né? A grande questão hoje que o movimento pentecostal, que o povo entende que é um movimento pentecostal, não quer dizer simplesmente pular, quer dizer sim o sentimento que está sentindo, o sentimento que está vivendo com Deus, relacionamento com Deus. É igual o Billy Graham falou, eu me incendei e o povo vem me ver queimar. Automaticamente, quando você se acende, Mas aí como que você vai saber que você tá acendido? Que você tá aceso? quando você tem um relacionamento com Deus. E como que você vai saber distinguir isso da emoção? Da emoção de escutar uma música bonita, da emoção do ambiente, que tá todo mundo dando glória a Deus. Como que você vai saber que só o movimento ali que não tá te influenciando? Automaticamente não adianta, o fogo pega, igual pegou em Atos 2. Quando tem uma pessoa que está avivada, cheia do Espírito Santo, a glória de Deus começa a descer. Por causa de uma pessoa, a glória começa a acontecer. Só que o que tem acontecido muito hoje em dia nas igrejas pentecostal é que tá virando meninice, não tem só performance para mostrar que é o pentecostalismo, para mostrar que é. Só que não tem nada a ver com isso. Tem muita performance e pouco relacionamento com Deus. Então como que você ensinaria para alguém falar assim, esse é o mover do Espírito Santo, isso é o mover de Deus? Como que você vai ensinar a pessoa a falar assim, eu vou, agora você vai sentir Deus assim? Como que eu vou ensinar? É. Primeiro, Por quê? É uma coisa espontânea ou é uma coisa que você vai ensinar? é ensinada. Primeiro, eu renuncio à minha vida, né, aos meus prazeres. Depois, eu começo a orar, igual os discípulos fez, em busca do Espírito Santo. Quando eu sentir, porque quando você sente que você é batizado com o Espírito Santo, você vai sentir que você é batizado com o Espírito Santo ou revestido, porque a Bíblia fala sobre revestimento, porque os discípulos receberam o Espírito Santo em João, se eu não me engano, 19:20, eles receberam. Só que a renovação ou o batismo aconteceram em Atos 2, ou seja, já tinham o Espírito Santo. Só que veio o revestimento. Quando Foi o eles negócio de sentiram, Cornélio? e não, Atos chegou lá, os discípulos estavam reunidos, Jesus apareceu para eles, Jesus falou assim: recebei o Espírito. Tá. Aí, eles receberam o Espírito, ou seja, hoje, depois da morte de Jesus, o Espírito Santo está no meio de todo mundo. Tem alguns que acreditam que o Espírito Santo está somente naqueles. Não, Jesus está convencendo todo homem do pecado. O Espírito Santo está convencendo todo homem do pecado, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Só que quando você vai para a igreja, você ora, você jejum, você renuncia a sua vida e você é batizado com o Espírito Santo. Você vai sentir que agora vai mudar a sua vida. Aprendendo esses princípios de renunciar ao seu próprio prazer, aprendendo os princípios, né,
sentindo a presença de Deus, aí você vai começar a sentir o que é o pentecostal de verdade, porque aí vem o falar em línguas e aí vem o relacionamento com Deus. A partir do relacionamento com Deus vem os dons. Então, se eu te perguntar o que você acha por manifestação do Espírito Santo, você vai falar que é o quê? Manifestação do Espírito Santo? Uma coisa que você vai olhar e vai fazer, isso aí é o Espírito Santo, ó. Mudança de vida. A maior mudança de vida. Por quê? Porque uma pessoa que ela tinha prazer em fazer outras coisas, uma pessoa agora ela vai pensar duas vezes, porque quando ela tem relacionamento com Deus, ela pensa primeiro em agradar a Deus, para depois agradar a si próprio. Se eu tinha prazer em falar mal dos meus irmãos, quando eu entendo na Bíblia que é pecado, que Deus abomina, eu vou parar de fazer isso. Se eu tinha aquele prazer em várias outras coisas, eu começo a pensar primeiro em meu relacionamento com Deus. Mudança de vida, relacionamento com Deus, é sempre. O que o povo tem vivido hoje é uma religião. Eu faço isso para que Deus não fique decepcionado comigo. É diferente em querer agradar a Deus e não decepcionar a Deus. Agradar a Deus por livre e espontâneo amor. Decepcionar a Deus é como se Deus fosse um ídolo que fosse ficar se oprimindo você. Deus não é ídolo, Deus é Pai. Deus cuida. Né? Diferente de ídolo. Ídolo você fica tentando agradar para ver se você não vai ficar bravo com você. Pai, você agrada porque você sabe que ele te ama. Mas tem algumas pessoas que nem conhecem Deus de verdade, vai na igreja só por causa dos outros. Só por causa de outras pessoas. Nunca nem chega a conhecer Deus de verdade. Aí não sabe nem diferenciar o que é o que. Mas a Bíblia fala que os homens vão conhecer Deus através de nós, nosso testemunho. Mas é para conhecer Deus através de nós, não é para conhecer nós. É, tipo assim, ó, não é para permanecer em nós. É para ver Deus em nós e depois continuar vendo Deus. Não é só por causa de nós. Tipo assim, se uma pessoa for pra igreja por causa de mim e ela ficar na igreja porque ela é minha amiga, porque é por causa de mim, ela nunca vai se converter a Deus de verdade. Aí se eu fizer alguma coisa que decepciona ela vai embora. O certo é você ter uma vida plena com Deus, fazer essa pessoa conhecer Deus através do seu testemunho. Na maioria das vezes as pessoas decepcionam a outra porque ela vive uma vida para si mesma. Pode esperar. Mas a gente não é 100% perfeito, não. Uma hora a gente vai errar em alguma coisa. Mas a maioria das vezes as pessoas que afastam da igreja é porque a outra machucou ela e ela não teve coragem de ir lá pedir perdão para outra. Vamos mudar de assunto.